Você provavelmente está chegando aqui nessa segunda-feira, no seu trabalho, nesse dia 25 de novembro, amanhã tem Fluminense e Criciúma, e você está pensando bem assim, deixa eu me atualizar aqui das notícias do Fluminense, pois aqui no Raiz Tricolor você consegue ter uma análise profunda sobre o que é que está acontecendo nessa situação do Felipe Melo. Nesse domingo, o Felipe Melo teve aí revelada, né, uma notícia que teve uma confusão no CT Carlos Castilho entre ele e o Thiago Silva. As coisas foram se apurando, se detectando, entendendo, não só aqui no Raiz Tricolor, mas em outros veículos também de imprensa. Enfim, toda a confusão foi esclarecida. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, só falando sobre isso. Vale a pena você ir lá ver para você entender o que aconteceu neste final de semana, né? Na quinta-feira, no treino da quinta-feira. Porém, nesse vídeo aqui, minha ideia é falar sobre o ciclo inteiro, a confusão como um todo. Uma reflexão que a gente precisa tirar após mais um caso desse tipo em 2024 no Fluminense. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você gostar do vídeo, tá? É sempre bom lembrar disso. Se você não gostar, você tem todo o direito de já fechar, não se inscrever, dar dislike, sei lá. Vamos lá, tá? A primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: o Felipe Melo não faz um bom ano em 2024, tecnicamente falando. 2023 foi. Felipe Melo foi importante sim na Libertadores de 2023, tecnicamente, dentro de campo pro Fluminense. E negar isso é brigar com a realidade, né? Mas 2024 tá muito com a cara de 2022. Foi o primeiro ano do Felipe Melo aqui. Problemas físicos, sem ter do lado jogadores em volta, jogadores que cobrissem o que o Felipe Melo às vezes tinha de déficit em campo, muitas lesões e muitas críticas da torcida. 2022 e 2024 são bem parecidos nisso. Quando o Mano Menezes chegou em junho, final de junho, início de julho de 2024, ele tinha duas missões bem claras, tá? Missões essas da torcida, vou dizer diretamente. Além de ganhar jogos, né, coisa que a gente precisava muito, até porque a gente esquece que quando o Mano Menezes chegou, o Fluminense tinha uma vitória, 6 pontos em 13 jogos, né? Terceira pior campanha da história do Campeonato Brasileiro de 20 times, e os outros dois que eram piores tinham caído na lanterna com quase 10 rodadas de antecedência, e a pior campanha da história do Fluminense em pontos corridos. Então, isso era crucial. A primeira missão absurda que tinha o Mano Menezes era parar de levar gol. O Fluminense levava muitos gols até quando ganhava. A última vitória sob o comando do antigo treinador, do Fernando Diniz, tinha sido um 3-2 no Maracanã. Depois disso, o Fluminense não venceu e levou gol contra o Juventude, levou um gol do Botafogo, 2 do Atlético Goianiense, 2 do Cruzeiro, 1 do Flamengo, 1 do Vitória, 1 do Grêmio, e já tinha levado 3 do Corinthians, 2 do Atlético Mineiro, 2 do Red Bull Bragantino, e por aí vai. Então, o time precisava parar de levar gols. E o segundo ponto era de botar ordem na casa. Bem, sobre parar de levar gols, esse primeiro, ele consegue logo de cara. Vocês vão lembrar que ele assume o time, empata com o Internacional por 1-1 no Maracanã. Logo depois desse empate com o Inter, ele viaja a Fortaleza com o time todo desfalcado, perde por 1-0, é muito criticado, e empata com o Criciúma por 1-1. Dali pra frente, depois de ter um tempo ali de 10 dias para poder trabalhar o time, o Fluminense engata numa sequência de vitórias por 1-0, ganha do Cuiabá, do Palmeiras e do Red Bull Bragantino por 1-0. Quando poupa, o time toma 3 do Juventude, mas volta ao Brasileirão e ganha do Bahia por 1-0. Enfim, dali pra frente, o Fluminense se transforma no que era a pior defesa do campeonato, na segunda, terceira, melhor defesa do campeonato. Só que a segunda coisa que ele tinha que era botar ordem na casa, foi um processo, né? Não foi algo de cara. De cara ele até faz. Aqueles jogadores que não tinham nenhuma identificação com o Fluminense, ou alguma raiz no clube, como por exemplo Douglas Costa, Gabriel Pires, Felipe Alves, esse já sai, né? O Douglas Costa vai pro Sidney FC, o Felipe Alves para de ser relacionado e o Gabriel Pires tá lá treinando até hoje, né? O maior jogador, o jogador mais fotografado do ano em treino é ele, mas nunca mais foi relacionado para partida nenhuma. Esses eram que não tinham identificação com o Fluminense, então foi rápido tirar, até porque não estavam nem aí, né? Só que, ao mesmo tempo, sem afastar os jogadores em si, né, os outros jogadores,
o Mano Menezes vai diminuindo a importância de alguns outros. Por exemplo, John Kennedy, quando ele chega, é titular. Lá em Criciúma ele é titular. Claramente sem nenhuma condição física, vindo de um histórico crescente, dá pra dizer assim, de indisciplinas constantes e falta de ritmo claro. Assim que ele tem oportunidade, ele coloca um cara que era titular quando ele chegou para hoje brigar por uma vaga no banco. É a terceira opção. O Marcelo vira reserva absoluto do Diogo Barbosa. Quando o Diogo Barbosa estava disponível para jogar, o Diogo Barbosa era o titular. O Marcelo ia achar uma chance no meio, ou então jogar quando o Diogo não jogasse. O Germancano, que estava jogando lesionado, é cobrado para tratar a sua lesão. E imediatamente, departamento médico, e fica uns bons meses fora para que volte 100% fisicamente. O Antônio Carlos, que era um cara que nem tinha tanta raiz assim no Fluminense, mas era um cara que não demonstrava, né, aquela passividade que, por exemplo, Douglas Costa mostra, né, dentro de campo, discutiu com a torcida em Goiânia na derrota para o Atlético Goianiense, não entra mais em campo. Até hoje não entrou em campo o Antônio Carlos, tá? E aí, bem, esses jogadores que eu citei, um deles agora também dá pra dizer que é o Felipe Melo. Titularíssimo com o Fernando Diniz, ele praticamente não foi reserva no primeiro semestre, dá pra dizer que não foi nenhuma vez, a não ser quando estava sendo poupado. Não só titularíssimo como capitão também do time, estava lesionado quando o Mano Menezes assumiu o Fluminense. E quando ele voltou de lesão, o Thiago Silva já tinha a liberação para poder jogar, né? Já tinha aberto a janela e já tinha assumido a titularidade ao lado do Thiago Santos. No primeiro jogo, e não só a titularidade como a braçadeira de capitão. No primeiro jogo do Felipe Melo, após essa lesão dele, a volta é no jogo contra o Grêmio, pela Libertadores, ele entra no segundo tempo e teve o que eu chamei aqui de cerimônia da braçadeira, que foi, o Felipe Melo entrou em campo, o Thiago Silva estava em campo naquele momento, tirou a braçadeira e deu a braçadeira pro Felipe Melo, uma mostra de importância do cara que é o capitão e que tem toda a moral. No segundo jogo, foi contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, vocês vão lembrar, o Fluminense jogou com 3 zagueiros, mas o Thiago Santos era uma espécie de lateral esquerdo. O Thiago Silva jogou ao lado do Felipe Melo e o capitão desde o início foi o camisa 30, foi o Felipe Melo. Na partir do terceiro jogo, aí a faixa já não saiu mais do braço do Thiago Silva, não. Quando tem aquele jogo contra o Juventude, o Felipe Melo tá em campo e já tá sem braçadeira. No jogo seguinte, né, depois desses jogos que eu citei, Grêmio e Atlético Mineiro, foi o jogo lá contra o Juventude, o famoso jogo em Caxias do Sul, onde o Felipe Melo entra no decorrer do jogo, entrega 2 gols, né, falha em 2 gols, né, e é muito criticado pela torcida. Ele fica no banco contra o Atlético Mineiro pela Libertadores no jogo de ida no Maracanã, não entra, o Fluminense sai desse jogo sem levar gols. Mesmo com a zaga reserva contra o Botafogo, porque Thiago Silva e Thiago Santos não estavam nesse jogo, no clássico, a zaga foi Manuel e Antônio Carlos, o Felipe Melo fica no banco, ou seja, já demonstrando que ele era a quinta opção, pelo menos. E só entra faltando 1 minuto porque o Nonato sofreu uma concussão e liberou a 6ª substituição. Pois bem, nesse 1 minuto, Felipe Melo entrega o gol da vitória pro Botafogo e, bem, muito criticado, de lá pra cá não pisou mais em campo pelo Fluminense. E aí a gente chega até o ponto da discussão dos dois, do Felipe Melo e do Thiago Silva. É bem claro aqui, apesar de eu ter citado esse ponto agora, que não foi por causa de braçadeira de capitão ou por conta de titularidade diretamente. Por sinal, se você parar pra pensar, essas brigas assim de treino, no geral, elas não viram notícia. Hoje em dia que treino é tudo fechado, não é lá em Laranjeiras, qualquer um pode sentar e ver os treinos, né? Essas brigas, essas rusgas e tal, não foi às vias de fato, né? Socos e tal, não rolou isso. Isso não deve acontecer em vários treinos, isso normalmente não vira tanto notícia. Porque, no geral, elas nem vazam. E aí, abre um parêntese aqui. Vazaram, essa daí. E chama a atenção, e isso se torna notícia, porque é justamente o caso de um Felipe Melo que tá bem claro, manda um recado, né? Quando, por exemplo, como a apuração do Vitor Lessa lá diz que já era uma insatisfação por chegadas ríspidas no treinamento, até em moleques, por exemplo. Ou seja, já é um recado do Felipe Melo toda essa confusão, de um Felipe Melo que está insatisfeito ao perceber que perdeu completamente o protagonismo no campo
e também na parte motivacional, na parte de liderança da equipe. E aí, para falar sobre protagonismo, eu vou relembrar um vídeo que você pode conferir aqui no canal e que eu já citei num vídeo atrás, mas eu vou trazer aqui agora para você assistir, que é do Paulo Júnior, que é um jornalista que eu gosto muito, que é palmeirense, inclusive, e que quando o Fluminense trouxe o Felipe Melo, eu pedi para ele falar um pouquinho sobre o Felipe Melo no Fluminense. E uma das coisas, né, que ele fala é isso daqui. E me alongar, todo mundo conhece o pacote Felipe Melo. É muita liderança, é muita vontade de protagonismo, ser a voz do vestiário, ser a voz dentro do campo. É o cara que compra a briga com o principal jogador do rival, é o cara que compra a briga com a arbitragem. Então não estou dizendo que isso é necessariamente nocivo, estou dizendo que às vezes foi preciso mediar esse tamanho do Felipe Melo. É curioso ver como ele sai do Palmeiras colocando como capitão do Palmeiras. Eu acho que ele é sim um dos capitães do time nessa fase, mas, por exemplo, o capitão nas 2 finais de Copa Libertadores foi o Gustavo Gomes, o capitão do título paulista em 2020 com o Luxemburgo era o Everton, e o capitão do título brasileiro em 2018 era o Bruno Henrique. Olha que curioso como todo mundo vai se lembrar do Felipe Melo com o presidente recém-eleito em 2018 levantando a taça no jogo da taça, né, do Brasileirão de 18, mas o capitão era o Bruno Henrique. Então o Felipe é essa liderança que extrapola. Ele tem faixa de capitão até no banco de reservas. Ele pode estar machucado, terceira opção, ele vai puxar a palavra na roda do vestiário. Acho que se ele tiver com a cabeça que ele teve nesse 2021, entendendo que ele não vai jogar todos os jogos, que o time não vai girar em torno dele e que jovens ao redor precisam ser potencializados, precisam ser ajudados, eu acho que ele pode sim ser um primeiro volante, às vezes dando um passinho para trás e até fazendo um terceiro zagueiro, muito importante para o Fluminense. Esse Felipe Melo interessa. O Felipe Melo da chegada ao Palmeiras, o cara que quer jogar com o cotovelo aberto, quer comprar briga, quer já chegar na apresentação apontando o dedo na cara de rival, esse não sei se interessa tanto. Agora, é interessante porque essa fala do Paulo Júnior ela é feita em dezembro de 2021. E a gente pôde ver os 2 Felipes Melos, né, no Fluminense. A gente viu o Felipe Melo que potencializou o Nino ao lado dele. Eu não duvido nada que se a gente for conversar, mesmo em off, com o Nino, sem ninguém gravando e que ele pudesse falar o que ele quisesse, ele vai falar da importância do Felipe Melo na evolução dele também. No André, então, esse daí, sem dúvida nenhuma, como um volante que o Felipe Melo foi na carreira inteira e tem uma carreira gigantesca. Mas a gente tá vendo o outro Felipe Melo agora, o cara que quer ter a braçadeira de capitão imaginária até no banco de reservas, o cara que quer ter esse protagonismo. E no momento onde se vê criticado pela torcida e perdendo essa força interna, porque o Thiago Silva é uma liderança de fato, né? Apesar de todos os bastidores que eu ouço do Thiago Silva, de um cara... É um cara bem quieto, não no sentido ruim de ser isolado, ele é só um cara que... Cara, me dá a braçadeira de capitão, eu vou ser um capitão, eu vou ser líder, mas se você não me der, eu abaixo a cabeça e tu é meu líder e pronto. Não é esse desespero do protagonismo, não. E aí, no vídeo do Vitor Lessa, ele relatou que o Mano Menezes já andava não curtindo muito os comportamentos do Felipe Melo. Por sinal, é importante perceber que esse foi o segundo jogo que o Felipe Melo não foi relacionado, esse agora contra o Fortaleza. Porque se você pegar o jogo contra o Vitória, ele não viajou para aquele jogo. Aí vocês vão lembrar, né? Ele posta um story no Instagram dele falando, gente, não, tô com aqui dores no tornozelo, na panturrilha, acho que era na panturrilha. Só que o que eu apurei agora é que essas dores que o tiraram dessa viagem lá pra Salvador pra jogar contra o Vitória, era algo que ele já sente normalmente, já sente corriqueiramente. Jogador de futebol já sente dores. E, além disso, jogador de futebol com 40 e poucos anos joga com dor. O Felipe Melo toma injeção o dia inteiro lá pra poder jogar e aguentar a dor e etc. Ou seja, ou ele não quis ir pra viagem, que também é algo que eu já ouvi, de que nessa reta final o Felipe Melo já tá não viajando tanto e etc. Ou então ele inventou só uma desculpa pra poder não pegar mal o fato dele não ter sido relacionado. Porque é fato, é notícia, a manchete... Lucumi não foi relacionado para um jogo? Isso não é manchete, isso não é notícia, isso acontece o tempo todo. Felipe Melo não foi relacionado por opção técnica?
É uma outra história. Quantas vezes isso aconteceu no Fluminense? Me arrisco a dizer que nenhuma até esses jogos. Então, a questão das dores ali, ele postou, pode ter sido só para poder não pegar tão mal o fato dele não ter sido uma das opções para viagem. Ou um ou outro não tem essa informação. Agora, a gente chega a 2 pontos importantes para fechar esse vídeo. Aliás, antes disso, deixa eu só fechar falando 2 coisas sobre o Felipe Melo que são importantes, tá? A primeira é que outra coisa que não pegou bem internamente, eu falei isso no meu outro vídeo, foi o fato daquele vídeo que ele fez em parceria com o patrocinador dele, postou nas redes sociais dele e do patrocinador. O dele nem tá mais lá na rede social dele, tá só na do patrocinador agora, em que ele diz, ele é perguntado se queria ser treinador e etc, ele fala que tem essa pretensão, e nesse meio desse vídeo ele fala que quer renovar com o Fluminense por mais um ano, de que ele não quer se aposentar agora, não quer sair do clube, e etc, etc, etc. E isso internamente do Fluminense foi visto dentro da diretoria como um recado público para forçar o Fluminense a uma renovação. E, obviamente, isso não pegou bem, né, internamente. Outro caso, e só um parênteses, tá? Abra as redes sociais do Felipe Melo e veja quantas coisas sobre Galatasaray ele tem postado. Só fica essa dica aí só, tá? Ele quer jogar mais um ano. Eu não vejo o Felipe Melo indo, com todo respeito aqui, ao Goiás ou pro Ceará. Mas no Galatasaray, enfim, né? Para fechar sobre o Felipe Melo, vamos ver como é que vão ser esses próximos capítulos aí, né? Porque ele estava no vestiário no jogo contra o Fortaleza, ele treinou nesse domingo, ou seja, ele tá no grupo ainda, ele é um jogador normal do Fluminense, porém ele é a 6ª opção da zaga, né? Thiago Silva, Thiago Santos, Manuel, e até o Ignacio que tá lesionado, e o Antônio Carlos, claramente e visivelmente estão na frente dele. Só que a gente chega em 2 pontos importantes agora para a reta final do ano e pensando também em 2025. Porque assim, o Mano Menezes recebeu uma carta branca para lidar com esses problemas. E, bem, por mais que o Fluminense, eu falei de parar de levar gols, tenha tomado 8 gols nos últimos 4 jogos, 8 gols nos últimos 4 jogos, ele resolveu a questão defensiva no geral, até porque chega um Thiago Silva também que ajuda muito. Porém, a carta branca para poder resolver e mexer na situação, que eu falei lá atrás, botar ordem na casa, ela vai até onde? Ela vai até quando e vai até que situação? Até onde vai essa carta branca para o Mano Menezes? É até escapar do Z4, e aí a partir do ano que vem é uma outra história? Ou a gente está, nesse momento, vendo ser criado o mesmo problema do fim ali da era Diniz, que foi amplamente, inclusive pelo próprio presidente do Fluminense, relatada nos bastidores e reclamada nos bastidores que o Diniz tinha poder demais nas mãos e que perdeu o controle, de que ele decidiu o que acontecia e se não fosse do jeito dele ele reclamava, etc, etc, fruto de lá de trás uma carta branca dada ao Fernando Diniz, que tinha sido campeão da Libertadores. Era uma outra história, mas o acúmulo de poder do Diniz chegou uma hora que se transformou num problema. A ponto, por exemplo, como eu falei, dele contratar o Felipe Alves, a revelia da preparação de goleiros, da preparação física, de todo mundo do Fluminense que não queria, e o Diniz queria o Felipe Alves e se contratou. Ou seja, existia uma carta branca. Então, a gente... Até onde vai? O Fluminense tem controle hoje sobre essa carta branca dada ao Mano Menezes? Porque até agora, todos os jogadores que estão sofrendo, entre aspas, com essa caça às bruxas, né, essa limpeza, dá pra gente chamar assim, que acho que funciona melhor, do Mano Menezes, são jogadores que já não tinham prestígio com a torcida. Quem gostava do Douglas Costa? Quem liga pro Felipe Alves? Quem se importa com o Gabriel Pires? E os jogadores que sofreram um pouco menos são jogadores que tinham carinho da torcida. O John Kennedy tinha um carinho da torcida. Dá pra dizer até dos outros aqui que eu citei, sei lá, o Germancano, que foi, né, tirado ali, tem um carinho pra caramba da torcida. O Marcelo, por exemplo, né, tinha também um carinho da torcida e da forma como saiu. O Felipe Melo também, mas são jogadores que o Marcelo, por exemplo, já estava sendo muito criticado. O Felipe Melo, então, nem se fala. Então, até agora, são jogadores que, apesar de terem um carinho da torcida, não tem prestígio hoje. Até onde vai isso? Quando o Mano Menezes encrencar e tiver alguma questão com um jogador que aí o Mano Menezes estiver errado, como é que vai ficar a situação? E assim, então, isso é algo para se pensar, né? A gente não tem que pensar nisso só depois que der o problema. A gente tem que pensar e refletir nisso agora. Saber isso agora e entender. E o segundo ponto é, cadê a diretoria do Fluminense nessas notícias?
Todo mundo que eu falo internamente, você não ouve a atitude, fala, resolução e etc. sobre questões de diretoria. Quando eu ouço outros canais, outros jornalistas também, nunca se toca nessa atuação direta da diretoria. É sempre uma atuação do treinador. A impressão que passa é que, às vezes, a diretoria do Fluminense, ela fica, esse 2024 inteiro, escondido atrás de serviços administrativos. SAF, LFU, BTG e mais umas 10 siglas aí que está se resolvendo nos bastidores e o clima pegando fogo internamente e a gente só vendo notícia de que o treinador decidiu tal coisa, jogador fez tal coisa, etc. É óbvio, o comando ali dos jogadores está na mão do treinador, tem que estar na mão do treinador mesmo. Mas não pode passar uma impressão de que o treinador tem esse comando todo na mão dele, de que foi terceirizado da direção a não só a responsabilidade do treinador de escalar o time, de controlar o grupo, etc., mas também do treinador de renovar contrato, de demitir, de fazer coisas que são da administração do Fluminense, não só do treinador. Enfim, quando a gente estava vendo ali o Diniz, a gente estava vendo algo completamente inverso do Mano Menezes, né? No sentido de que o Diniz passava a mão na cabeça e tentava tratar o John Kennedy, é um caso claro, de uma outra maneira. O Diniz apostava e ia apostar 200 vezes, se fosse necessário, no John Kennedy, independente da quantidade de merdas que ele fizesse. E beleza, rendeu uma Libertadores. Essa aposta dele é fato. Mas o 2024 estava pavoroso. O Mano Menezes é de uma outra escala, completamente inverso. Né? Que fez merda, tu tá fora. E se tu quiser voltar, se esforça aí pra poder me provar que você mudou. O clube não tem um padrão, né? Dá a impressão de que a gente vai ficar só tomando um remédio para resolver a dor de cabeça, mas esse remédio dá dor de barriga. Aí a gente tem dor de barriga, a gente toma um remédio para dor de barriga, mas esse remédio dá dor de cabeça. E aí a gente toma um remédio para dor de cabeça entendeu? A gente vai tá só o tempo inteiro assim, dentro dos extremos. Cadê a diretoria com o controle da situação na mão? Novamente, não estou falando de decisão simples, decisão ali de varejo, né? Na situação intermediar, situação Felipe Melo, Mano Menezes, mas estou falando na prática mesmo. A diretoria precisa ter o controle até mesmo da carta branca que dá para os treinadores. O Fluminense tem que ter um comando e tem que ter uma forma de ação, senão a gente fica refém do treinador que a gente contratar. Enfim, e fica aquela curiosidade, né? Como seria as renovações de Marcelo e Felipe Melo? Será que eles teriam seu contrato renovado? No caso, o Marcelo não terá mais, o Felipe Melo a gente ainda não sabe. Se essas confusões não tivessem vindo a público, são coisas para a gente refletir e para a gente saber. Esse vídeo aqui tem como papel uma análise geral das notícias que foram faladas, para trazer também algumas informações novas que talvez vocês não tinham, mas também para poder fazer um balanço do que a gente precisa, independente se ficar na Série A ou for rebaixado, enfim. A gente precisa botar a mão na consciência. Não adianta vir falar do problema só depois que ele aconteceu. E aí, fazer como fizeram com o Fernando Diniz, de jogar toda a culpa para o Fernando Diniz após a demissão dele. Tudo de errado. Quando, na verdade, boa parte daquilo foi visto por quem estava no comando e não teve nenhuma resolução. Então, se o presidente do Fluminense reclama que o treinador estava fazendo overtraining, estava exagerando nos treinamentos e indo de encontro ao que falava a fisioterapia, a fisiologia do Fluminense, e ele reclama disso depois da demissão, significa que ele se omitiu antes, quando essas reclamações da fisioterapia, da fisiologia e do departamento físico do Fluminense estavam chegando até ele. Todo mundo reclamou do Marcelo 200 vezes para o Mário Bittencourt. Mas a decisão só veio a partir do momento que aquilo se tornou público com o Mano Menezes. Então a gente não precisa esperar os problemas acontecerem, o Mário Bittencourt não precisa esperar os problemas acontecerem para tomar uma atitude, porque isso não é o dever do presidente, né? Isso aí qualquer torcedor poderia fazer. Tem que estar lá dentro e ser presente, ser presidente, diria eu até mesmo. Vamos ver como é que vai ser essa situação, tá? Um breve resumo de tudo. Acho, agora, prevendo o futuro aqui, acho que o Felipe Melo vai ser relacionado para mais alguns jogos, se for. E acho que o Mano Menezes vai ter que ter muito cuidado para lidar com essa situação nesses últimos 3 jogos, esses últimos 4, né? O Fluminense ainda joga 4 vezes, para que isso não afete o campo. Ele deu uma entrevista muito boa no jogo contra o Internacional, mesmo tendo sido uma derrota, onde eu já tinha perguntado a ele umas 4 ou 5 vezes sobre a situação, essa carta branca que ele teria, e essa resposta foi a que me convenceu.
onde ele deixa claro que o ambiente não tá tudo perfeito, tem uma série de situações que precisavam ser resolvidas, talvez o Felipe Melo era uma dessas também, mas que essas situações não iam ser resolvidas em público, falar sobre isso não ia ajudar a resolver, e no final do ano, aí sim, com mais tranquilidade, essas situações poderiam ser resolvidas, mas sem ficar jogando na mídia publicamente o nome de jogador que tá dando problema. Em resumo, é isso, tá? Agora vambora e foco no jogo de terça-feira. Tamo junto, até a próxima. Valeu.